Eu, que não sou especialista nesses bastidores da política, achava que o fato da semana passada seria o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi um dos fatos, mas esse movimento em paralelo da articulação, da votação da anistia, que cresceu e cresceu muito, inclusive com a participação de um personagem crucial, que é o governador do estado de São Paulo. Olha, Gabriel, eu não esperava por essa e eu quero saber o que tu achas que vem essa semana agora. Como é que essa articulação vai crescer no Congresso? Ai, Mari, é a pergunta de $1 milhão, né? Acho que essa semana toda... É isso, é difícil, mas a gente tem alguns indícios aí. A semana vai, obviamente, como tu disse agora, vai girar em torno dessas duas questões, julgamento do Bolsonaro e do núcleo crucial da tentativa de golpe, e o avanço a jato dessa anistia no Congresso. Sobre o julgamento, ele vai ser retomado amanhã. Ganhou um dia a mais de sessão, né, na quinta-feira, por causa do voto do ministro Fux, que deve ser divergente da maioria, então ele vai tomar um tempo maior para explicar a sua decisão, e termina na sexta, dia 12, com a decisão final, então, da primeira turma. O que a gente pode adiantar, o que tem se falado muito nos jornais de hoje, é que os ministros vão condenar Bolsonaro e os outros réus num meio termo entre a expectativa da PGR, que pede as penas máximas, e as defesas dos réus, que pedem absolvição ou as penas mínimas, né? Ao que tudo indica, as penas devem variar, então, entre 25 e 30 anos e não acima de 40, como queria o Paulo Gonet. Já no Congresso, vamos lembrar que o ouvinte, né, tem duas propostas de anistia correndo ali em paralelo. A gente falou muito disso no timeline semana passada. Aquela ampla, geral e restrita, defendida pela ala mais radical da oposição, que libera todo mundo de todos os crimes contra o Estado Democrático de Direito desde 2019. E aquela outra que está sendo montada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o apoio do presidente Lula, que revê as penas dos inocentes úteis que participaram da quebradeira do 8 de janeiro, mas que não deixa de punir exemplarmente os cabeças da tentativa de ruptura constitucional, né? E as manifestações de ontem no Brasil inteiro mostraram que tem muito parlamentar irredutível em relação a essa anistia mais light. Então eu acho que a gente pode esperar ainda muita briga parlamentar nessa semana. E o que chama atenção, né, Gabriel, é essa junção do centrão com a direita em prol da anistia, numa tentativa de se valer do capital político de Jair Bolsonaro. É isso, né? É uma estratégia pensando no ano que vem. Exatamente. Esse movimento todo do governador Tarcísio gira em torno disso, né? Ele começa a semana passada prometendo indulto, caso fosse eleito, indulto ao Bolsonaro, e na sequência participa muito ativamente dessa articulação pela anistia. E é claro que ele prefere que passe uma anistia para ele não ter o desgaste político de, caso eleito, ter que indultar o ex-presidente Jair Bolsonaro. É um cálculo totalmente político, pensando no ano que vem. Até porque, né, Mari, PG, o governador de Minas, Romeu Zema, também prometeu indultar Bolsonaro caso fosse eleito presidente da República, mas não participou da articulação tão pesadamente quanto o governador Tarcísio em volta da anistia. E o Tarcísio é quem levou essa, né? E o Tarcísio, né, Gabriel, nas semanas anteriores deu a impressão de que ele estava calibrando, ajustando a estratégia dele, né? Ele chegou a estar um pouco mais distante desses eventos bolsonaristas, enfim, a gente achou que ele ia, talvez, né, tentando se alinhar um pouco mais com o centro, se descolar um pouco da família Bolsonaro, mas agora ele retorna com tudo. E tem algo que chama atenção, Gabriel, que é a maioria das pessoas diz, né, Mari, nas pesquisas, que é contra a anistia. Né? Acho que é algo em torno de 60% Isso. dos brasileiros se dizem contra a anistia. Mas a gente vê uma maioria, né, no Congresso se articulando a favor da anistia. Por que os deputados fazem isso, né? São a favor da anistia, se a maioria dos brasileiros, segundo as pesquisas, é contra a anistia? Tem algumas explicações para isso, me parece, né? Uma é autoproteção, né, Mari? Grande parte dos parlamentares, ele tem uma ligação com a base bolsonarista, de alguma forma. São eleitos por pessoas que têm admiração por Bolsonaro. Então não interessa muito se na presidência da República talvez eles possam perder o... Não, eles têm uma questão que é mais urgente, né, Mari? Que é garantir a própria reeleição.
Então, para eles, isso pode ser muito importante, né? A grande parte desses... porque é diferente, porque é uma votação proporcional, né, Mário? Então, tu não depende da maioria, de fato, da população para ser eleito deputado. É outro cálculo, né? E tem uma lógica corporativa do Congresso, né, Gabriel? Que é uma cultura do espírito de corpo mesmo, né? Quando algum grupo mais relevante corre risco de punição, é natural que tenha um movimento rápido para proteger sob esse argumento de perseguição política, né, Mari? Porque é um receio de que depois vá sobrar para si próprio, né? Então a anistia entra como esse dispositivo de autoproteção, assim. E tem esse cálculo eleitoral, claro. Os deputados não se movem só pela maioria difusa da população, mas por esses nichos organizados, barulhentos aí, que podem afetar diretamente a reeleição deles. Não, é isso mesmo. Inclusive, essa mudança pouco sutil de postura do governador Tarcísio, eu acho que ela leva em conta o seguinte cálculo. Isso eu ouvi de muita gente ligada não só a ele, mas ao processo eleitoral do ano que vem, de toda forma. Para o Tarcísio viabilizar uma ida ao segundo turno e, eventualmente, até uma chegada ao Palácio do Planalto, ele precisa, em primeiro lugar, claro, do apoio, né, da indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, para que ele possa levar os votos dos bolsonaristas, mas ele precisa também, o que ele precisa é do apoio de Bolsonaro e dos bolsonaristas para decolar em direção a Brasília, mas que ele entende que para pousar no Palácio do Planalto é melhor dar uma segurada nessa retórica, então ele pouco mais radical. Vai se descolar mais adiante, né, Gabriel? Essa é a tendência. É isso, agora acho que ele veio fazendo um movimento. Isso. Veio fazendo esse movimento de descolamento. Aí agora que o julgamento está em vias de finalizar, ele faz esse aceno fortíssimo para a base bolsonarista e depois acho que a gente vai ter uma noção melhor aí nos próximos meses de como isso vai se desenrolar. Para conquistar um eleitorado mais de centro, é natural que ele queira escapar um pouquinho depois dessa pecha de bolsonarista raiz. Fazendo um exercício de futurologia, nós temos duas anistias, a ampla e restrita, né, que é apoiada pelos aliados de Jair Bolsonaro, que falam inclusive em mais de 300 votos, se somarem Câmara e Senado. Pois é. E tem a anistia light de Davi Alcolumbre, que foi costurada inclusive com o presidente Lula. Qual anistia vai passar, Gabriel? É difícil, Mari. Eu tenho a impressão aí, pelos poucos anos de cobertura de Brasília que eu tenho, que sempre passa o que o presidente da casa e o governo querem que passe, né? Principalmente quando eles estão unidos. Eu acho muito pouco provável, até porque, fazendo um estudo de futurologia ainda mais para o futuro, o consenso geral é de que essa anistia ampla, geral e restrita não seria considerada constitucional pelo Supremo. Sim, né? A gente tem aquela jurisprudência do Daniel Silveira. Com certeza. E já essa outra anistia costurada pelo Davi Alcolumbre, que tem um grande relacionamento profundo, antigo, com o ministro Alexandre de Moraes, essa, ao que tudo indica, teria um aval, assim, não oficial do Supremo para prosseguir, para conseguir dar uma aliviada também no clima político, né? O Brasil não aguenta mais. E também é importante, né, Mari, a gente lembrar sempre, sei que o Gabriel concorda comigo, que está em curso uma oportunidade, Mari, importante, fundamental, de acerto de contas com a história, né, no sentido de romper com uma tradição golpista que nos persegue desde a proclamação da República, né? Então, essa é que é a verdade. A grande maioria dos militares brasileiros são pessoas sérias, são pessoas comprometidas com a República, comprometidas com o espírito democrático, mas de tempos em tempos, no Brasil, tem uma turminha de farda que acha que tem o direito de tomar o governo para si. Sempre foi assim, em 1889, em 1892, em 1930, 1937, 1945, 1964. Essa lista de golpes que deram certo, né, Mari? Se a gente pega os golpes que deram errado, as tentativas de golpe, a gente passa o programa aqui, inteiro, né, Gabriel? Falando aqui, porque nós vamos acabar escrevendo uma enciclopédia, porque não para de ter golpes, tentativas frustradas no Brasil. Então a gente tem uma cultura golpista, e é uma cultura que foi se perpetuando a partir dessa impunidade. Então a anistia é uma constante quando a gente fala em ruptura democrática no Brasil. Isso precisa ser rompido, não dá mais para tolerar isso, né? O que mais falta a história mostrar para deixar claro que o único jeito de interromper esse ciclo golpista é fazer o que precisa ser feito com qualquer criminoso.
né? Como fizeram na Argentina, por exemplo. Sempre cito a Argentina, Gabriel, já te passo a palavra, porque é um país que está há décadas mergulhado em crise econômica, né? Com todo tipo de instabilidade política, Mari, mas nunca mais houve notícia de alguém querendo dar golpe lá. Por quê? O Videla lá morreu na cadeia, com 87 anos de idade, né? Morreu sentado no vaso sanitário, inclusive, né? Quem é que vai querer um fim desses, né? Que é um machão autoritário que vai querer isso. Então ninguém vai dar golpe na Argentina. É a maneira, portanto, de evitar que isso volte a ocorrer. E essa tua análise é muito importante, PG. Eu li recentemente, não vou lembrar onde agora, mas eu li uma pesquisa que indicava que, de fato, entre a cúpula das Forças Armadas não há maioria para endossar nenhuma tentativa de ruptura constitucional, mas entre os reservistas, que são as pessoas, né, que daqui a alguns anos vão estar no comando das Forças Armadas, tem crescido a adesão a essa narrativa golpista. Então é realmente muito importante que a gente puna quem planejou toda essa tentativa de golpe, pensando no futuro também, exatamente. 10h28, Clínica Alphaman, excelência em tratamento para disfunção erétil e ejaculação precoce, e o Hospital Moinhos de Vento, redefinindo a saúde no Brasil. Para encerrar esse bloco que a gente falou de rampa de skate aqui em Porto Alegre, julgamento de Bolsonaro, anistia, teve uma entrevista do presidente Lula na sexta-feira passada, Gabriel, novamente criando uma tensão com Israel. Mari, acho que mais do que criar uma tensão com Israel, o que o presidente Lula conseguiu foi agravar ainda mais a sua relação com a comunidade judaica brasileira, né? Uma entrevista que ele deu para o SBT na última sexta-feira, e ao tratar da sua obsessão pelo conflito em Gaza, o Lula disse com muita raiva no coração que a comunidade judaica do Brasil deveria mandar uma carta para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dizendo para ele que ele não está fazendo uma guerra contra o Hamas, está fazendo um genocídio. Eu não vou nem discutir o uso dessa palavra. O que eu queria dizer para o presidente Lula é que a comunidade judaica no Brasil não tem que nada. Nós somos brasileiros e o nosso chefe de Estado é ele, não é o Netanyahu. A gente não é estrangeiro. E essa fala entrega bastante, né, sobre o que ele pensa de verdade sobre os judeus, que não são uma massa homogênea, são seres humanos que pensam diferente entre si. Existem centenas de coletivos judaicos que criticam reiteradamente o governo israelense. Inclusive, existe uma intensa tentativa das associações judaicas brasileiras de sentar em Brasília para conversar com o presidente Lula, mas ele se recusa a receber os líderes, os representantes da comunidade judaica, que agora ele tem a cara de pau de sugerir caminhos de ação. E o que mais me chama a atenção nessa obsessão patológica do Lula contra judeus e contra Israel é que ele não sugeriu para a comunidade palestina aqui do Brasil, que tem cerca de 60 mil pessoas, que escrevesse uma carta ao Hamas dizendo para os terroristas devolverem os 48 reféns que ainda estão sendo torturados lá em Gaza. E nem deveria, porque assim como os palestinos brasileiros não têm nada a ver com o que o Hamas faz, os judeus brasileiros não são responsáveis pelo que faz o governo israelense. Mas é como diria o Barão de Tararé, né, gente? De onde nada se espera é de lá que não sai nada mesmo. Só queria fazer esse registro.